Oi, bonita! Preparada para a nossa segunda aula? Antes de iniciarmos, eu preciso te dar algumas informações. A primeira é que todos os dias estão acontecendo as aulas complementares lá no Instagram às 19h30. Nessas lives eu estou trazendo conteúdos maravilhosos para te preparar ainda mais para o mercado da confeitaria. E é também durante essas aulas que vão acontecer os sorteios. Como você já deve saber, resolvi presentear algumas pessoas que estão comprometidas com esse evento, sorteando alguns presentes durante as lives. Inclusive hoje nós vamos saber quem é a primeira ganhadora da provinha liberada ontem. Eu liberei uma provinha com 10 questões sobre a aula 1, lá no grupo VIP. Inclusive, se você ainda não entrou em um dos grupos VIP, no final dessa aula eu vou te mostrar como entrar. Quem fizer a prova e acertar de 9 a 10 questões já vai participar do sorteio. E é importante lembrar que a pessoa sorteada só vai levar o prêmio se ela estiver ao vivo comigo durante a live das 19h30. Se ela não estiver, eu vou sortear outra pessoa. Outro recado importante é que você precisa entrar tanto no grupo VIP quanto na comunidade de alunas. Eu sei que durante as aulas as dúvidas podem surgir e é pela comunidade que eu consigo sanar todas elas. Já no grupo VIP, além de você receber a provinha para participar de sorteios, você vai receber também o PDF das receitas dessa maratona. Inclusive, o PDF de hoje já foi enviado. Você só vai precisar de uma senha para abrir. E eu vou te dizer a senha aqui durante a live. Então assista até o final para anotar a senha, viu, sua bonita? No final dessa aula, eu mostro como entrar nesses canais, ok? Agora vamos para a aula. A gente tem que acreditar. Acredita bonito, acredita bonito, porque eu saí de uma pandemia desempregada, com muita dívida, e comecei com a garra isso daqui. É igual você falou ontem, eu não tinha nem batedeira, não tinha liquidificador, não tinha geladeira, não tinha panela, não tinha forma, nada, nada. A minha mesa, uma tábua de passar roupa, é onde eu confeito meus bolos, entendeu? Então, assim, mas muito feliz. Hoje eu tenho a minha geladeira, juntei meu dinheirinho, com os bolos, tablito, com as frutas amarelas. Então, assim, tá aqui minha geladeira, eu vou mostrar. Você sabe por que eu mostro? Eu mostro para que as pessoas saibam que a gente tem que acreditar mesmo. É ter força, é ter garra. Oi, sua bonita! Seja muito bem-vinda à segunda aula da Maratona do Bolo Lucrativo. Eu sou a Fê, fundadora do Fê Gourmet Academy, e criei este evento com muito carinho para te mostrar como viver da confeitaria trabalhando em casa, faturando mais de R$3.000 por mês. E não importa se você não tem experiência ou se não tem uma cozinha equipada. Nessa semana eu vou te provar que isso é mais que possível. Na aula de ontem, eu mostrei como foi o meu início na confeitaria. Eu também não tinha nada quando eu comecei. Inclusive, nem pensava que um dia eu viveria da confeitaria. Mas isso mudou quando eu percebi a grande oportunidade que esse ramo oferece. E falando na aula de ontem, se você não assistiu, faça isso agora mesmo. Pois antes de aprender a fazer o bolo Vulcão Gourmet, é importante saber quais são os maiores diferenciais desse bolo. Então corre para lá e assista. Na aula de hoje, você vai aprender a primeira etapa do Vulcão Gourmet. Eu vou te ensinar a fazer a massa de chocolate perfeita, fofinha, cheirosa, totalmente estruturada. Mas antes de tudo, eu preciso te dizer que eu estou feliz demais com a quantidade de pessoas que estão participando da comunidade do Facebook. Já são mais de 3.000 pessoas lá dentro. E eu estou amando interagir com cada uma das bonitas que estão enviando mensagens por lá. Eu estou tentando responder todo mundo. E se você ainda não está participando dessa comunidade, não se preocupe, que no final dessa aula eu vou te mostrar como participar. Bom, falando na comunidade, eu vi duas perguntas muito interessantes lá dentro. E eu acredito que talvez essas perguntas possam ser as dúvidas de mais pessoas. Então eu quero respondê-las nessa aula. Uma moça comentou assim: Fê, minha cidade é pequena, em cada bairro deve ter umas 5 confeiteiras. Será que vale a pena começar? Acredito que muita gente tem esse medo, mas o mais interessante é que qualquer coisa que a gente fizer nessa vida para ganhar dinheiro, geralmente tem concorrência.
Mas e se eu te falar que o bolo Vulcão Gourmet não tem? Você acreditaria? Olha só, concorrência nada mais é do que uma disputa de várias ofertas de produtos iguais ou parecidos, competindo uns com os outros. Eu vou te explicar. Imagina 3 vendedores de morangos na sua rua. Os 3 vendem o mesmo tipo de morango, no mesmo tamanho, na mesma quantidade, na mesma qualidade. Qual vendedor você iria comprar? Provavelmente do que vende mais barato. Se os 3 venderem do mesmo preço, talvez você compre do que está mais perto da sua casa ou do que oferece melhor atendimento. Mas se o produto for o mesmo, a gente tem a tendência sempre de comprar o mais barato. E o que acontece com as confeiteiras? Como elas fazem produtos iguais ou muito parecidos, são obrigadas a vender seus bolos mais baratos para ganhar os clientes. O problema é que por causa disso, ninguém lucra. Um abaixa o preço, a outra também, e quem ganha é só o cliente. E por que eu digo que o bolo Vulcão não tem concorrência? Porque ele é um produto totalmente diferente de tudo que tem no mercado. Inclusive, ele é diferente desse vulcão normal que a gente conhece. Isso quer dizer que você não terá que baixar seu preço e nem se preocupar se na sua rua já tem 5 confeiteiras. E as pessoas têm aquela referência. Ah, a Ju faz aquele bolo vulcão assim, com aquele recheio maravilhoso. Porque aqui na minha cidade, a maioria vende bolo festivo, vende bolo no pote. Só que o bolo vulcão, ele é diferente, ele é muito diferente, o recheio é diferente, o método é diferente e até quem nunca fez, aprende a fazer. O que você vai aprender aqui é completamente diferente de tudo que tem no mercado se tratando de bolos. O Vulcão Gourmet é uma criação aqui da minha cozinha e somente as minhas alunas sabem como produzi-lo em grande escala. Pois eu tenho um método com mais de 20 variações de sabores do bolo Vulcão e somente as minhas alunas têm acesso a todas as receitas. Você que está aqui na Maratona do Bolo Lucrativo terá a oportunidade de aprender um sabor exclusivo do bolo Vulcão que ainda nem está no curso completo. Esse sabor foi criado exclusivamente para essa maratona. Então aproveite essa oportunidade e não se preocupe com a concorrência. Sua preocupação deve ser focada em todo o conteúdo que será liberado para você nessa semana. E a outra pergunta que quero destacar é: quais são os equipamentos que eu preciso ter na minha cozinha para começar? Você já deve saber que eu comecei sem comprar nada, né? A batedeira que eu não tinha, eu peguei emprestado. O restante eu já tinha na minha cozinha e acredito que você possa ter aí na sua cozinha também. Você vai precisar de uma panela grossa, uma balança, uma espátula de silicone, um fouet de silicone, formas redondas, tigelas de tamanhos diferentes, um liquidificador, uma batedeira e um forno. E no caso, pode ser aí o forno do seu fogão. Inclusive, eu usei o forno do meu fogão por muito tempo. Tá vendo que você não precisa ter uma cozinha cheia de utensílios caros para começar? E pode ter certeza de uma coisa: vendendo o bolo Vulcão Gourmet, você vai conquistar tudo o que deseja dentro da sua cozinha, da sua casa e da sua vida. Você poderá conquistar a sua liberdade financeira e a sua independência, assim como eu conquistei e várias alunas estão conquistando. Bom, agora vamos à parte prática dessa aula. Bora aprender a massa de chocolate mais maravilhosa da vida? Então é agora que nós vamos fazer a deliciosa massa de chocolate, que é do bolo Sensação, um sabor exclusivo que nós escolhemos para a Maratona do Bolo Lucrativo. Vem comigo! Meus ingredientes estão aqui todos separados. Eu usei a balança, bem simples essa balança aqui, que eu uso em todas as minhas receitas aqui da cozinha, mas não se preocupe, caso você não tenha ainda uma balança, isso não vai ser empecilho para você não fazer a sua massa de chocolate, pois no PDF eu vou disponibilizar tanto em peso quanto em xícaras. Lembrando que toda vez que eu falo em xícaras, eu tô falando dessa xícara medidora aqui, viu gente, que a gente compra em loja de confeitaria. Não adianta eu falar só apenas xícara e você pegar uma xícara aí da sua casa de café, é diferente. As xícaras variam de modelo para modelo, de tamanho, de formato. Então, toda vez que tem xícara em alguma receita, para ela ficar exata, é bom que você use a xícara medidora. A gente compra em qualquer lojinha de utilidades, tá bom? E enquanto eu vou começar a fazer minha massa, já vou ligar o meu forno para ele pré-aquecer. O tempo suficiente para o forno pré-aquecer é o tempo em que eu misturo os meus ingredientes.
Então, antes de começar a mexer aqui, a misturar os meus ingredientes, eu já vou ligar o meu forno. Meu forno é um forno elétrico. Você pode usar o forno aí do seu fogão a gás normalmente, que seu bolo vai ficar perfeito. Lembrando que o forno elétrico, ele é mais rápido, a temperatura dele distribui mais uniformemente, mas o forno a gás do seu fogão vai fazer o mesmo processo um pouco mais lento. Então, pré-aquecer o forno antes. Tanto o forno a gás quanto o forno elétrico, a gente pré-aquece ele um pouquinho de 5 a 10 minutinhos, é o suficiente para você já colocar o seu bolo para assar. Vou ligar o meu forno. Aqui tá 180 graus. Se você for ligar aí no seu forno do fogão, não tem como você saber a temperatura exata, mas é o forno médio do seu fogão, ok? Então, tá ali aquecendo, eu vou começar a assar o bolo a 180 graus e depois eu vou abaixar um pouco essa temperatura para 160, 170 graus. Vou usar uma batedeira para bater os meus ingredientes líquidos. Lembrando que a batedeira que eu vou usar aqui é uma batedeira planetária, mas você pode usar a batedeira que você tiver aí na sua casa. Não tem batedeira, vai pegar um fouet, vai misturar na bacinha, na mão mesmo, senão vai te impedir. Por que que eu ensino você a usar uma batedeira? Imagina você batendo um bolo na mão, é uma coisa. Imagina a sua produção aumentando aí, você fazendo 20, 30 bolos por dia, manualmente. Então, a batedeira nos ajuda nesse processo. Vou começar pelos ingredientes líquidos aqui na batedeira. Vou colocar os ovos inteiros, em temperatura ambiente. Vou colocar o açúcar. Aqui eu tô usando o açúcar refinado, que é o meu açúcar preferido para poder fazer o bolo, porque eu acho que a textura fica melhor, a umidade do bolo fica melhor. Você pode usar açúcar cristal? Pode. Pode usar açúcar mascavo, demerara? Pode. Lembrando que essas alterações vai alterar também a textura e até a tonalidade da sua massa, ok? Então, o açúcar refinado é o do meu dia a dia, é o que eu indico para vocês. Aqui eu tenho o óleo. E eu vou ligar a batedeira agora. Eu bati os ovos, o açúcar e o óleo durante 2 minutos. Agora eu vou adicionar a água e dar só uma misturadinha. Prontinho. Vou tirar a batedeira daqui. Olha como que ficou. Com essas bolinhas de ar aqui. Ficou bem clarinho a nossa mistura. Fê, por que que você não colocou a água junto com todos os outros ingredientes ali? O óleo, né? As gemas e o açúcar. Porque se eu tivesse colocado a água ia impedir de formar essa leveza aqui que eu tô buscando na minha massa, ó. A água não ia deixar criar essas bolinhas de ar aqui. Por isso, eu coloco a água só no final. Daqui pra frente, eu vou fazer o quê? Juntar os meus ingredientes secos. A farinha, o chocolate em pó. Posso colocar achocolatado na minha massa? Então, achocolatado tem uma porção muito grande de açúcar. Eu não recomendo. Por quê? Caso você coloque mais açúcar aqui nessa receita, pode desequilibrar a receita, fazendo seu bolo ter reações aí de murchar, de ficar ressecado. Eu não quero isso. Então, eu indico o chocolate em pó. Eu tô usando aqui o da Milka, ele é 50% cacau. Vou juntar aqui de uma vez, ó. Já vou colocar aqui. Aqui eu tenho o meu fermento em pó. Já posso ir juntando. Fermento em pó. Hoje eu tô usando esse daqui, ó, que é a marca que eu gosto de usar, que é o Royal. Não se preocupe com a quantidade, que vai estar tudo descrito aí no PDF de vocês. Aqui eu coloquei 25 gramas de fermento em pó. E eu vou juntar aqui amido de milho. O amido de milho na minha massa vai fazer com que essa massa de chocolate ela fique bem mais levinha, vai ficar bem mais aerada. E falando em PDF,
PDF já está disponível lá no grupo VIP. Se você já tentou acessar, viu que precisa de uma senha para poder abrir e ter todo esse conteúdo aí para você. Esse conteúdo é exclusivo para você, aluna, que está acompanhando a Maratona do Bolo Lucrativo. Então fique ligadinha comigo que no final dessa aula eu vou revelar essa senha para você. Todos os ingredientes secos aqui, né? Juntei, posso juntar a farinha agora. Então aqui temos o quê? Farinha, amido de milho, chocolate em pó, fermento em pó e vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. Fê, posso substituir essa água da receita deste bolo por algum outro líquido, algum leite, algum iogurte? Pode, gente. Aqui tem uma pitadinha de sal, ó. Coloquei até na tampinha aqui, uma pitadinha de sal. Pode substituir, mas a água aqui nessa receita traz uma leveza, uma leveza extra para esse bolo de chocolate aqui, que ficou muito maravilhoso. O resultado fica muito mais incrível usando a água do que o leite. Lembrando que a água vai deixar o custo da sua receita bem lá embaixo. Quanto mais rico, né, for o líquido que você colocar aqui, mais caro, né, vai ficar a sua receita. Então, se você consegue uma receita com o líquido água, né, que é super barato, ótimo, perfeito, você vai conseguir aí jogar o custo da sua receita lá embaixo. Ingredientes todos secos, vou dar só uma misturadinha aqui com o fouet e vou adicionar aqui na minha mistura. Ó. Por que eu vou fazer essa junção aqui dos secos na mão? Porque eu quero misturar rapidamente, levemente, essa farinha. O que acontece se eu deixar essa farinha batendo todos esses ingredientes secos ali na minha batedeira, esquecer, né? Por minutos que seja. Eu vou ativar o glúten dessa minha massa aqui, né? O glúten da farinha, e eu não quero isso. Porque senão minha massa vai ficar borrachuda, ela vai ficar elástica. Quando eu levar esse bolo pro forno, ele vai ficar um bolo pesado e eu não quero isso. Viu como foi rápido? Ó, já misturou. Viu que sumiu toda a farinha aqui? Já parei de misturar e minha massa tá incrível, ó. Brilhante. Essa daqui é a textura. Fê, quero substituir o óleo dessa receita aí por manteiga ou margarina. Então, gente, você pode substituir. A textura do seu bolo vai ser totalmente diferente. Eu sou apaixonada por essa textura aqui que o óleo traz, porque tanto em temperatura ambiente quanto na geladeira, meu bolo vai manter a mesma textura. Um bolo com massa de manteiga ou massa de margarina, quando eu levo para gelar, quando eu levo para geladeira, o que acontece? Essas gorduras, né, ficam mais sólidas, fazendo com que o meu bolo fique menos fofinho. Então, na minha receita que tem óleo, isso não acontece. Eu tenho uma massa mais fofinha por muito mais tempo, independente dela estar gelada ou em temperatura ambiente. Assadeira de bolo caseiro, bolo vulcão assim, tamanho 24 centímetros, vai estar tudo descrito também no material de apoio de vocês. E eu vou untar com meu desmoldante. Não tenho desmoldante, Fê. Eu resolvi mostrar pra vocês que é a minha realidade, eu uso isso todos os dias. Porque é muito útil, gente, é muito fácil, é muito prático você ter um desmoldante. Eu gosto dessa marca aqui. E o meu bolo, o aspecto dele, quando eu uso desmoldante, vem um aspecto mais lisinho, mais brilhante, trazendo o meu bolo mais para a linha profissional. Quando eu enfarinho aqui a minha assadeira, unto com margarina e enfarinho, o meu bolo não fica tão maravilhoso, tão bonito. Então, para quem ainda não conhece o desmoldante, é uma ótima dica para você ter aí no seu dia a dia para poder fazer seus bolos maravilhosos. E a gente usa bem rapidinho, ó. Isso daqui numa produção gigantesca, né? Se eu for fazer muito bolo, eu ganho um tempo assim absurdo. Fê, mas o desmoldante é caro. Mas a questão do tempo que eu gasto para poder untar um monte de assadeira é muito válido este investimento, viu, gente? Então, untei, ó. É só tenho que certificar de que o spray pegou em todos os cantinhos, ó. Ficou alguma sem bater? Você vem assim espirrando. Prontinho. Vamos despejar a nossa massa aqui. Lembrando que meu forno já tá ali ligadinho, né? Pré-aquecendo. Olha que massa mais linda e cheirosa.
prontinho. Vamos levar o bolo para assar. O bolo tá no forno. Lembrando que você precisa conhecer o seu forno aí, mas a temperatura tá aqui de 180 graus. Vou esperar uns 10, 15 minutinhos, vou baixar para 160, 170 graus, mas o tempo médio é de 35 a 40 minutos para esse bolo ficar pronto. Lembrando que sentir o cheirinho, né, de bolo pelo ar é sinal de que o seu bolo tá quase pronto. Então fica ligadinha nesse cheirinho que vai espalhar aí na sua cozinha, tá bom? Gente, uma dúvida muito frequente que eu recebo durante a maratona é sobre o tamanho da assadeira. Então, essa receita aqui, ela foi específica para assadeira de 24 centímetros. Mas se você não tem esse tamanho de assadeira aí na sua cozinha, você não vai deixar de fazer o bolo por causa disso, não. O que você vai fazer? Vai pegar aí a sua assadeira mais próxima desse tamanho. Vamos supor que seja 22 centímetros. A mais próxima aqui de 24. Vai sobrar um pouquinho de massa. Então você vai pegar uma forminha menor, vai colocar e fazer um bolinho aí, um extra, um bolinho menorzinho aí, para poder não ter desperdício de massa. E se a sua forma for bem maior do que 24 centímetros, você vai aumentar a quantidade da sua receita, fazendo uma receita e meia ou às vezes até 2 receitas para que o bolo fique bem bonitão dentro da sua assadeira. Muitas meninas ficam lá indignadas porque o bolo não fica tão bonito, não cresce tanto. Vocês vão ver o bolo ali que eu vou tirar do forno, vocês vão ver como que ele fica. Tem gente que acha que o bolo tem que ficar assim, gente, ó, pra fora da assadeira, um bolo gigantesco. Não tem. Então a sua massa crua, ela tem que preencher a assadeira, porém ela tem que ficar uns 2 dedinhos assim, gente. Dá mais ou menos 3 centímetros. Por quê? Se a minha massa ficar muito para baixo disso, meu bolo vai ficar pequeno, não vai ter o resultado que eu espero. E se a minha massa subir, ficar muito na borda, meu bolo vai crescer e vai derramar no forno. Então eu não quero nem que meu bolo fique muito baixo e nem quero que meu bolo transborde, derrame da assadeira. Então essa regrinha dos 2 dedinhos da borda para baixo, o limite da minha massa, ela é para qualquer tamanho de assadeira. Você nem precisa ficar pesando todas as massas. Se você memorizar que você precisa desses 2 dedinhos aí para que seu bolo tenha espaço para crescer, independente do tamanho da assadeira, seu bolo vai ficar perfeito sempre. Sobre a validade da massa. Essa massa deliciosa, já assada, pode ficar fora da geladeira aí de 2 a 3 dias em temperatura ambiente, porém você precisa embalar o seu bolo. Então eu vou te mostrar como que você vai embalar. Eu uso esses rolinhos aqui, ó, que eu compro, tipo aquele de embalar verdura, ó. O bolo saiu do forno, ele tá frio, já esfriou por completo. Eu vou desenformar, né, o meu bolo, ou até eu posso colocar ele aqui, ó. Quero deixar até amanhã, por exemplo, fora da geladeira, eu enfio aqui o meu bolo já na assadeira, eu posso fazer isso, ó, e amarro. Mas eu preciso usar essa assadeira, então não tenho tanta forma assim. Vou desenformar o meu bolo, vou colocar ele aqui dentro, vou amarrar dessa forma, a validade dele fora da geladeira 2 dias. Se eu quiser colocar essa massa de bolo embaladinha na geladeira, já aumento a validade dela para 5 dias. Quero fazer uma produção mega de bolos aí para adiantar, né, os meus pedidos, então eu posso levar essas massas já embaladas para o freezer e deixar elas congeladas por até 3 meses. E depois que eu congelei a minha massa, muitas meninas ficam inseguras, na dúvida de como descongelar. Não tem segredo nenhum, basta você retirar o seu bolo congelado do freezer, deixar em cima da mesa, da sua bancada aí, em temperatura ambiente, ele vai descongelar muito rápido, questão de 10, 15 minutinhos, o seu bolo vai ficar super fofinho. Muitas pessoas têm preconceito sobre massa congelada. Gente, esse preconceito ele precisa ser quebrado, porque quando você congela uma massa perfeita, fresquinha, quando eu descongelo essa massa, ela vai continuar fresquinha e perfeita da mesma forma que eu congelei. Então, esse processo de congelar, quando eu tenho uma produção grande e eu não tenho funcionários, é primordial para o meu crescimento, para eu poder fazer uma produção enorme de bolos. Eu posso adiantar minha produção fazendo esse congelamento da massa.
E agora nós vamos tirar o nosso bolo do forno. Desligar aqui. Vou tirar tudo. E olha que bolo lindo! Aqui no meu forno deu exatamente 35 minutos. O que acontece quando o bolo dá esses rachadinhos aqui em cima que eu acho lindo? A temperatura do forno. Quanto mais baixinha inicialmente a temperatura do meu forno estiver, mais lisinho o meu bolo vai estar. Quanto mais quente a temperatura do meu forno, mais ele vai criar esse efeito aqui de vulcãozinho mesmo, rachadinho assim. Eu acho lindo. Pra mim tá perfeito. Agora eu vou dar uma dica muito importante para você que quer produzir bolos para vender. A padronização do tamanho das suas assadeiras. E por que a padronização do seu bolo é tão importante? O seu cliente comprou um bolo uma vez, da segunda vez que ele for comprar, é importante que o bolo seja exatamente do mesmo tamanho. Imagina se você tem vários tamanhos, vários formatos de bolos aí e cada vez o cliente leva um tamanho, um formato diferente. Isso não é bacana. Então a padronização para você vender e deixar o seu cliente feliz é fundamental. Depois de 10 a 15 minutinhos, você já pode tirar ele da forma. E eu desenformei o bolo para você ver o tanto que essa massa ficou perfeita. Agora eu vou reservar este bolo porque é na aula de amanhã que você vai fazer comigo a montagem e decoração do nosso bolo maravilhoso, sabor sensação, sabor exclusivo que foi desenvolvido para você que está participando comigo da Maratona do Bolo Lucrativo. Viu que delícia dessa massa? Você vai se apaixonar por ela quando fizer. E na aula de amanhã você vai aprender a montar o bolo vulcão. Na verdade, você vai aprender o maior segredo da minha cozinha, que é como rechear o bolo vulcão gourmet. Eu vou te mostrar como fazer um corte especial, vou te ensinar o passo a passo da produção do recheio, cobertura e decoração do nosso vulcão sensação. Como eu já disse, eu vou enviar o PDF da receita da massa de chocolate lá no grupo VIP do WhatsApp, então entra lá para você ter acesso. E esse PDF vai ser enviado só nos grupos VIPs. Ele não será enviado na comunidade, porque quando a gente envia por lá, costuma dar erros e o pessoal acaba não conseguindo baixar. Se você ainda não está no grupo VIP, é só clicar no botão verde aqui na página escrito Grupo VIP do WhatsApp. Você vai clicar no botão e já vai cair dentro do grupo. Lá já vai estar o PDF da aula 2. É só clicar nele. Quando clicar, vai pedir uma senha. E agora é hora de anotar a senha para baixar a receita. A senha é 30/07. Colocou a senha, tá pronto. É só baixar a receita da massa. É importante também que você entre na comunidade do Facebook. Sabe por quê? O grupo VIP é fechado para conversas. Se você tiver alguma dúvida sobre a nossa massa ou qualquer outro assunto da maratona, é pela comunidade que você vai tirar as suas dúvidas comigo. Então não deixe de entrar. É só clicar no botão azul aqui na página escrito Comunidade do Facebook. Se você está assistindo pelo YouTube, para acessar a comunidade e o grupo VIP, é só clicar na setinha do lado direito que os links já vão aparecer para você. É só clicar e entrar. Então é isso, sua bonita. Eu tô super feliz e curiosa para saber o que você achou dessa aula. Me conta lá na comunidade. Eu vou ficar feliz demais em ter o seu comentário. E se você gostou dessa aula, acha que ela pode ajudar mais pessoas, compartilhe. Nós somos um time de mulheres guerreiras, todas lutando pelos mesmos ideais, que são a nossa independência, o nosso poder de escolher viver da maneira que nos traz felicidade e bem-estar, tanto para nós quanto para quem a gente ama. Então vamos mostrar essa oportunidade para o maior número de mulheres possível. Eu conto com você. Eu conto com você também para a live maravilhosa que vai acontecer hoje às 19h30 lá no Instagram. Lembrando que tem sorteio para quem respondeu a provinha. Não esquece da aula de amanhã. Um grande beijo, essa bonita!